Os 12 apóstolos de Jesus Cristo tiveram mortes trágicas. Será verdade? Se você acha que eles tiveram fins comuns, está enganado. Suas vidas e mortes estão envoltas em mistérios, controvérsias e relatos impressionantes. Neste vídeo, exploraremos todos os detalhes registrados nas Escrituras, além das informações trazidas pela tradição da Igreja e pelos historiadores. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, vindos de diferentes origens, como pescadores, camponeses e artesãos. Eles deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunharam a ressurreição de Jesus, foram chamados para espalhar o Evangelho ao redor do mundo e provaram de vidas de devoção e fé. No entanto, o caminho que seguiram não foi livre de desafios. Enfrentaram perseguições e martírio por sua fé, sacrificando suas vidas em nome de Cristo. Não morreram de forma natural. Cada um teve um destino trágico, que reflete a crueldade que pode ser infligida ao ser humano e os desafios da fé. Vou começar falando das mortes menos trágicas até as piores no final. Assim você fica comigo até o fim e não perde nada sobre essa versão que talvez nunca tenha prestado atenção sobre os apóstolos. João, apóstolo amado. Vamos começar falando das mortes menos trágicas e de um apóstolo muito especial, João, que foi talvez o mais querido e mais próximo e o único que teve seu fim velho e por meios naturais. Imagine um amigo tão próximo que você se torna o confidente de sua jornada espiritual e pessoal. Esse foi João, o apóstolo amado, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, João foi chamado para deixar sua vida de pescador e seguir um novo propósito. Desde o início, ele esteve ao lado de Jesus nos momentos mais sagrados e difíceis, como a Transfiguração, onde viu Jesus brilhando como o sol ao lado de Moisés e Elias, e também na última ceia, quando foi o único a reclinar a cabeça no peito de Cristo, em um ato de intimidade e confiança incomparáveis. Após a ressurreição, João se tornou uma figura central entre os cristãos, compartilhando as histórias que viveu e liderando com o peso de quem presenciou a obra de Jesus. Mas, assim como outros apóstolos, João também enfrentou perseguição. Pregar o Evangelho o levou a ser capturado em Éfeso, onde, segundo a tradição, foi jogado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele sobreviveu sem ferimentos, e por isso foi exilado na ilha de Patmos. Em meio à solidão e ao isolamento, ele recebeu as visões que formariam o livro do Apocalipse, descrevendo eventos futuros e o julgamento final, revelações que ecoam até hoje. E pensar que, ao final de sua vida, João pôde descansar em paz, tendo deixado um legado incomparável para os cristãos. Ele foi o único dos apóstolos a não enfrentar uma morte violenta, talvez como um reconhecimento divino de sua fé leal e inabalável. Com sua sobrevivência milagrosa, seu exílio em Patmos e as revelações do Apocalipse, João se tornou um símbolo de resistência espiritual e compromisso com a mensagem de Cristo. Sua vida nos inspira a manter firme a fé e buscar uma conexão verdadeira com Deus, mesmo em meio às dificuldades. João nos lembra que o amor e a fé são forças poderosas, capazes de atravessar o tempo e transformar vidas. Tiago, o destino trágico do irmão de João. Quando pensamos em Tiago, o irmão de João, pode ser que seu nome não nos venha à mente com o mesmo destaque de outros apóstolos. Mas, ao mergulharmos em sua história, vemos a profundidade de seu papel junto a Jesus. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Cristo, aquele grupo seleto que testemunhou os momentos mais extraordinários do ministério do Mestre. Junto com Pedro e João, ele estava presente na Transfiguração, vendo Jesus brilhar como o sol e conversando com Moisés e Elias. Imagine o impacto desse momento. Um simples pescador testemunhando algo tão divino e poderoso. Ali, Tiago viu Jesus revelado como o cumprimento de todas as promessas. Mas Tiago também esteve presente nos momentos mais dolorosos, como no jardim do Getsêmani. Naquela noite sombria, enquanto Jesus orava com angústia profunda, Tiago estava ao seu lado, convidado a vigiar e orar junto com ele. Ele presenciou a humanidade de Cristo de forma crua e intensa, vendo o Salvador suar gotas de sangue. Essa experiência com Jesus foi mais do que qualquer outro ensinamento. Ela forjou a fé de Tiago para os desafios que estavam por vir. Após a ressurreição de Jesus, Tiago se tornou um líder corajoso na igreja primitiva. Ele pregava com ousadia, enfrentando as autoridades com uma fé inabalável. E foi essa mesma coragem que o levou a ser o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado.
O livro de Atos registra que Tiago foi morto à espada, sob ordens de Herodes Agripa. Em meio à perseguição, Tiago não recuou. Ele enfrentou a morte com a mesma fé e determinação que o acompanharam em sua caminhada com Cristo. A tradição nos diz que Tiago foi decapitado, uma execução brutal, mas não incomum para aqueles considerados inimigos do Estado. Outros relatos sugerem que ele pode ter sido apedrejado ou até crucificado. O que fica claro é que sua morte foi marcada pela mesma fé que ele demonstrou em vida. Ele estava disposto a dar tudo por Cristo, sem medo ou hesitação. Tiago nos ensina que a vida cristã não é isenta de desafios, mas vale a pena enfrentá-los. Sua fé era tão firme que, mesmo em seus últimos momentos, ele poderia ter lembrado da glória de Jesus na transfiguração ou do sofrimento no Getsêmani. E assim, ele enfrentou a morte com coragem, sabendo que o que o esperava era maior do que qualquer dor terrena. Esse é o legado de Tiago, um homem comum que foi transformado pela presença de Cristo e que nos mostra que a verdadeira fé não é apenas falada, mas vivida e, se necessário, sacrificada. Ele nos desafia a ter a mesma coragem e determinação em nossa jornada, enfrentando as nossas batalhas com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Bom, se você está comigo até aqui, é porque o conteúdo faz sentido para você e porque também busca entender mais sobre a sua fé e as histórias de Cristo. No nosso canal, cada vídeo é feito para você, trazendo conteúdos que aprofundam, inspiram e desafiam. Não perca os próximos conteúdos, inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa jornada de descobertas. Sua fé pode ser fortalecida a cada novo vídeo. Inscreva-se, venha crescer conosco. Comente amém e ajude a essas mensagens chegarem a mais pessoas. Pedro, o apóstolo líder e sua crucificação inversa. Pedro era um homem comum, um pescador impulsivo, cheio de medos e falhas. Mas foi justamente esse homem que Jesus escolheu para ser a rocha sobre a qual fundaria a sua igreja. A história de Pedro nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, Pedro deixou tudo para segui-lo, recebendo o nome que simbolizava sua nova missão. Pedro, que significa rocha. A caminhada de Pedro com Cristo foi marcada por momentos intensos e humanos. Ele foi testemunha de milagres e, ao mesmo tempo, protagonista de um dos momentos mais dolorosos de sua vida, a negação de Jesus. Na noite da prisão de Cristo, Pedro, tomado pelo medo, negou seu mestre 3 vezes. Mas, após a ressurreição, Jesus o encontrou e lhe ofereceu perdão, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava. Esse ato de redenção restaurou Pedro e o preparou para sua missão. A partir de então, Pedro liderou a igreja primitiva com uma coragem inabalável. Após anos de liderança, Pedro acabou em Roma, onde o cristianismo era visto como uma ameaça. Durante a feroz perseguição aos cristãos, sob o imperador Nero, Pedro foi capturado. Já idoso e ciente dos riscos, ele sabia que seu compromisso com o evangelho lhe custaria a vida. Ele foi condenado à crucificação, um método de execução brutal e humilhante. Mas Pedro fez um pedido incomum. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus. Imagine o peso desse pedido. A crucificação em si já era uma das mortes mais dolorosas e degradantes do Império Romano. Ser crucificado de cabeça para baixo intensificava ainda mais o sofrimento, causando uma pressão física extrema sobre o corpo e uma agonia prolongada. Pedro sabia disso, mas, em um ato de humildade e reverência, escolheu essa forma para honrar a memória de Jesus. Ali, suspenso de cabeça para baixo, ele experimentou uma morte lenta e torturante. Seu sangue escorria para a cabeça, aumentando a pressão, e a respiração se tornava cada vez mais difícil. Pedro, a rocha da igreja, suportou até o fim essa dor indescritível, selando seu compromisso e amor por Cristo com sua vida. A crucificação inversa de Pedro é um dos testemunhos mais poderosos de sacrifício e fé. Ele transformou seu último ato em uma mensagem de humildade e dedicação, mostrando que a fé em Cristo era para ele mais preciosa do que qualquer conforto terreno. Sua morte, tão trágica e intensa, tornou-se um símbolo para todos os cristãos de que seguir a Jesus, muitas vezes, significa carregar uma cruz, seja qual for o custo. Esse martírio, ocorrido onde hoje está a Basílica de São Pedro, ecoa até hoje como um lembrete de que a fé genuína exige coragem e entrega total. Pedro, que começou como um simples pescador com suas falhas e medos,
terminou sua vida como um líder inabalável e um mártir, entregando tudo pelo Evangelho. André, o apóstolo que abraçou a cruz em forma de X e transformou a morte em testemunho eterno. André, o irmão de Pedro, é um exemplo de fé e devoção. Embora Pedro seja frequentemente o mais lembrado, foi André quem primeiro reconheceu Jesus como o Messias. Ao ouvir João Batista proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus, André não hesitou. Ele abandonou tudo para seguir Cristo. Esse passo ousado fez dele o primeiro discípulo de Jesus, e sua atitude contagiante foi essencial para levar Pedro até o Mestre. Em certo sentido, André foi o primeiro evangelista, um elo que conectou Pedro a Cristo e desencadeou uma jornada de fé que transformaria o mundo. A humildade de André era notável. Ele não buscava destaque, mas servia com fervor e dedicação. No episódio do milagre da multiplicação dos pães e peixes, foi André quem trouxe o menino com a pequena oferta de comida, confiando que, nas mãos de Jesus, o pouco poderia se transformar em muito. Esse gesto simboliza a essência de André. Alguém que via além das limitações e acreditava profundamente no poder transformador de Cristo. Após a ascensão de Jesus, André dedicou sua vida a pregar o Evangelho em terras distantes, como a Grécia, onde desempenhou um papel crucial na disseminação da fé cristã. Mas seu compromisso com o Evangelho levou-o a um fim trágico e, ao mesmo tempo, glorioso. André foi condenado à crucificação, mas, diferentemente de seu irmão Pedro, sua cruz tinha uma forma distinta, um X, que viria a ser conhecido como a Cruz de Santo André. Ele foi amarrado, em vez de pregado, para prolongar seu sofrimento, tornando sua morte lenta e agonizante. Apesar disso, André acolheu seu destino com coragem. Mesmo pendurado na cruz, ele continuou a pregar para aqueles que passavam, transformando seus momentos finais em uma última oportunidade de testemunho. Durante 2 dias, enquanto a vida se esvaía de seu corpo, sua voz ainda proclamava a mensagem que havia guiado sua vida. Ele não só aceitou a morte, como a usou como um ato final de evangelização. Seu martírio simboliza a essência de uma fé que se mantém firme até o fim, sem hesitação ou arrependimento. André nos inspira a enxergar a fé como um compromisso inabalável, que não se abala nem diante da dor e do sacrifício. Ele viveu e morreu com humildade, não buscando reconhecimento, mas dedicando cada momento ao serviço de Cristo. Sua cruz em forma de X é mais do que um símbolo. É um testemunho eterno de coragem e devoção. Ao refletirmos sobre sua vida e sua morte, somos desafiados a considerar até onde estamos dispostos a ir pela nossa fé. Assim como André, podemos ver oportunidades de servir e proclamar a mensagem de Cristo nas pequenas coisas e nos momentos de dificuldade. Sua história é um lembrete de que a verdadeira fé não se limita aos dias fáceis, mas resplandece mesmo diante do sacrifício final. André, o primeiro a reconhecer Jesus, também foi um dos primeiros a transformar sua morte em um poderoso testemunho de fé, amor e compromisso com o reino de Deus. Ufa, falei bastante até aqui, e agora é a hora que tenho que te lembrar de novo. Se tá gostando, comenta amém pra mim. Curte, se inscreve e compartilha com quem também precisa ver essas histórias e se aprofundar sobre a palavra. Agora vamos para a parte final. Fica comigo. Filipe, o apóstolo que enfrentou as pedras com fé inabalável em Hierápolis. Filipe, um dos 12 apóstolos, tem uma história de fé que inspira e desafia. Desde o início, ele mostrou um coração aberto e uma fé destemida. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e rapidamente compartilhou sua descoberta com outros, como Natanael, a quem disse: "Venha e veja." Filipe acreditava que, ao se aproximar de Cristo, qualquer pessoa teria sua vida transformada. E essa paixão por levar outros até Jesus marcou sua caminhada ao longo dos anos. A jornada de Filipe também teve momentos de aprendizado, como no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus desafiou os discípulos a alimentar uma multidão, Filipe respondeu com pragmatismo, afirmando que 200 denários de pão não seriam suficientes. Mas ele testemunhou Jesus transformar a escassez em abundância, fortalecendo sua fé no impossível. Anos depois, Filipe levou o evangelho até Hierápolis, uma cidade onde ele enfrentaria sua prova final. Sua pregação desafiou as crenças locais, e ele foi preso pelos líderes da cidade. Condenado por causa de sua fé, Filipe foi sentenciado a ser apedrejado até a morte, uma das execuções mais cruéis de seu tempo. Cada pedra lançada carregava o ódio e o medo dos que se opunham ao evangelho,
Mas Filipe permaneceu firme, enfrentando a dor com uma coragem sobrenatural. Enquanto as pedras o atingiam, podemos imaginar Filipe olhando para o céu, relembrando os milagres e as palavras de Jesus. Mesmo na brutalidade de sua morte, ele encontrou forças na certeza de que a vida estava nas mãos de Deus. O martírio de Filipe não foi apenas uma morte dolorosa, mas um testemunho de sua fé inabalável. Ele sabia que seguir Jesus valia qualquer sacrifício e que a morte não era o fim. A história de Filipe nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Ele nos ensina que a verdadeira fé permanece firme mesmo nos momentos de adversidade e que o Evangelho é uma mensagem de vida, proclamada até em meio à morte. Sua coragem inspira a vivermos com paixão e convicção, sabendo que, como ele, seguir Jesus vale qualquer sacrifício. Bartolomeu, o apóstolo que enfrentou a agonia do martírio com uma fé inabalável. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos apóstolos que, apesar de menos mencionado nos evangelhos, simboliza perseverança, coragem e sacrifício. Sua fé e dedicação ao evangelho culminaram em um destino trágico. Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Desde seu encontro com Jesus, Bartolomeu mostrou sinceridade e um coração puro. Inicialmente cético, ao ouvir Filipe dizer que o Messias era de Nazaré, ele respondeu: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Mas, ao se encontrar com Jesus e ouvir suas palavras, seu ceticismo se transformou em fé. Jesus o elogiou como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E Bartolomeu respondeu com uma declaração de fé: "Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel." Dali em diante, Bartolomeu seguiu Jesus com total devoção, tornando-se um evangelista incansável, levando a mensagem de Cristo a lugares distantes, como Índia e Armênia. Mas seu sucesso na pregação atraiu perseguições. Na Armênia, a influência de Bartolomeu entre os convertidos irritou os líderes locais, que decidiram silenciá-lo de forma cruel, esfolado vivo e decapitado. A brutalidade desse martírio é difícil de imaginar. Ter a pele removida enquanto se está consciente é uma tortura inimaginável. Mas Bartolomeu, em meio a essa dor indescritível, manteve sua fé. Ele não renunciou a Cristo. Em sua mente e coração, ele sabia que sua recompensa não estava na terra, mas no céu, ao lado de seu mestre. Mesmo diante de uma agonia indescritível, Bartolomeu resistiu, mostrando que a fé verdadeira vai além das circunstâncias. Após ser esfolado, ele ainda foi decapitado, encerrando sua jornada terrena de maneira trágica. Mas, para Bartolomeu, aquele foi o momento de maior vitória. Ele havia cumprido sua missão e agora se unia ao seu Salvador. Bartolomeu nos desafia a refletir sobre a fé verdadeira. Ele sabia que seguir a Jesus poderia ter um alto custo, mas acreditava que o Evangelho valia qualquer sacrifício. Sua história é um convite a viver com a mesma coragem e convicção, lembrando que, como ele, podemos enfrentar qualquer desafio quando nossa fé está firmada em Cristo. Tomé. Da dúvida ao martírio, o apóstolo que encontrou a verdade nas terras distantes da Índia. Tomé é muitas vezes lembrado como o apóstolo da dúvida, uma reputação que ganhou ao questionar a ressurreição de Jesus. Mas sua história vai muito além desse momento de ceticismo. É uma jornada de transformação, fé profunda e coragem inabalável. Em sua busca pela verdade, Tomé tornou-se um dos apóstolos mais devotados, levando a mensagem de Cristo a terras longínquas e enfrentando uma morte heróica por sua fé. Sua vida testemunha que a dúvida pode ser o ponto de partida para uma fé inabalável e genuína. A trajetória de Tomé começa com o episódio da dúvida, registrado em João 20, 20 e 4, 25. Quando Jesus ressuscitou, os outros discípulos contaram a Tomé que haviam visto o Mestre vivo. Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, de modo algum acreditarei." João 20, 25. Esse questionamento refletia seu desejo por uma experiência direta e autêntica com o Cristo ressuscitado. Ao reaparecer, Jesus não o condenou. Em vez disso, ele disse: "Ponha aqui o seu dedo. Estenda a mão e ponha no meu lado." João 20, 27. Tomé, tocando as feridas de Cristo, proferiu uma das declarações mais poderosas: "Meu Senhor e meu Deus." João 20, 28. Esse momento decisivo transformou sua dúvida em uma fé inabalável e profunda. Após essa experiência, Tomé dedicou sua vida à pregação, levando o Evangelho à Índia, onde estabeleceu comunidades cristãs.
Mesmo enfrentando forte resistência e perigo, ele permaneceu fiel até o fim. Sua missão na Índia não foi recebida de maneira pacífica por todos. Sua mensagem, que pregava a salvação e a verdade de Cristo, encontrou forte resistência entre os líderes locais. Esses líderes, temendo a crescente influência de Tomé e a mensagem de amor e justiça que ele trazia, decidiram silenciá-lo. De acordo com a tradição cristã, Tomé foi martirizado ao ser perfurado por lanças, enfrentando seu fim com coragem e sem renunciar à sua fé. A história de Tomé ensina que a dúvida, quando confrontada com sinceridade, pode abrir caminho para uma fé autêntica. Ele, que um dia pediu provas, morreu proclamando a verdade que encontrou. Sua vida nos lembra que, quando buscamos a verdade com intensidade, podemos transformar incertezas em coragem e fé inabalável. Judas Tadeu, o apóstolo das causas perdidas e sua morte brutal como símbolo de esperança. Hoje vamos falar sobre Judas Tadeu, também conhecido como São Judas Tadeu, um apóstolo que, apesar de muitas vezes ser confundido com Judas Iscariotes, o traidor, teve uma trajetória marcada por devoção, coragem e sacrifício. Sua morte, ainda que trágica e brutal, é lembrada como um poderoso símbolo de fé e esperança. Judas Tadeu dedicou sua vida ao Evangelho com total entrega, enfrentando perigos e desafios para espalhar a mensagem de Cristo. Sua morte brutal serve como prova de sua inabalável lealdade. Judas Tadeu foi um dos apóstolos que evangelizou em terras estrangeiras e, junto a Simão, enfrentou martírio por causa de sua fé. Existem diferentes tradições sobre sua morte, mas todas enfatizam sua intensidade e brutalidade. Alguns relatos dizem que ele foi apedrejado até a morte, uma forma dolorosa de execução frequentemente reservada a hereges e traidores. Esse tipo de morte evidencia o quanto Judas Tadeu incomodava as autoridades religiosas e políticas da época com sua mensagem de salvação. Outras fontes, ainda mais impressionantes, indicam que Judas Tadeu foi morto a machadadas, uma execução de extrema crueldade. Essa tradição mostra que ele não apenas pregou a verdade de Cristo, mas também enfrentou um destino cruel sem renunciar à sua fé. Imagine a dor e o sofrimento, mas, ainda assim, ele não desistiu. Judas Tadeu manteve-se firme até o último momento, sabendo que sua recompensa não estava neste mundo, mas ao lado de Cristo. É por essa dedicação que ele é conhecido como o santo das causas perdidas e desesperadas. Ele é invocado por aqueles que enfrentam situações impossíveis, que buscam uma esperança quando tudo parece perdido. A vida e a morte de Judas Tadeu lembram a todos que a fé em Cristo é mais poderosa do que qualquer desafio ou sofrimento. Ele é um exemplo eterno de coragem para aqueles que, em momentos de desespero, encontram força na fé. Assim, Judas Tadeu, com seu martírio, nos ensina que seguir a Cristo vale qualquer sacrifício. Sua vida nos inspira a sermos fiéis até o fim e nos encoraja a ter esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Sua história é um lembrete de que, com fé, nenhum desafio é invencível e nenhuma causa está verdadeiramente perdida. Simão, o Zelote. De revolucionário a mártir, uma jornada de fervor. Inabalável pela fé em Cristo, Simão, o Zelote, é lembrado por sua intensa paixão, primeiro como um revolucionário e depois como um fervoroso seguidor de Cristo. Inicialmente, ele fazia parte dos Zelotes, um grupo que lutava pela independência de Israel contra a ocupação romana. Era um movimento que via na resistência armada uma forma de libertação, e Simão estava disposto a arriscar tudo por essa causa. No entanto, ao encontrar Jesus, ele experimentou uma transformação profunda. Seu fervor foi redirecionado para uma causa maior e eterna, o reino de Deus. Após a ressurreição de Jesus, Simão seguiu sua missão de levar o evangelho a terras distantes. Ele teria pregado no Oriente Médio e possivelmente no norte da África, espalhando a mensagem de salvação com o mesmo zelo que o caracterizava. Mas essa nova missão não estava livre de perigos. Após a ressurreição de Jesus, Simão viajou para levar a mensagem do Evangelho a regiões distantes, incluindo o Oriente Médio e possivelmente o norte da África. Sua missão encontrou oposição, especialmente durante o reinado do imperador romano Trajano, 9817 d.C., um período de intensas perseguições contra os cristãos. Simão foi capturado, possivelmente em território persa ou próximo à Mesopotâmia, onde a presença romana era forte. Ali, enfrentou um destino brutal. Segundo a tradição, foi esfolado e cerrado ao meio. Essa morte dolorosa foi o ápice de sua dedicação e convicção em Cristo.
uma prova de que, mesmo diante da dor extrema, ele não renunciaria à fé. A transformação de Simão, de um zelote armado a um apóstolo da paz, é uma das mais inspiradoras. Ele abandonou o uso da força física para lutar com as armas espirituais, pregando o amor e a reconciliação. Mesmo que os detalhes exatos de sua morte permaneçam incertos, o que se sabe é que ele enfrentou o martírio com coragem e fidelidade. Simão nos ensina que a verdadeira paixão, quando transformada por Deus, pode impactar o mundo de forma poderosa. Sua história é um testemunho de que, ao colocarmos nosso zelo a serviço de Cristo, podemos fazer diferença onde quer que estejamos, e que a causa de Cristo vale qualquer sacrifício. Simão é um exemplo de que, mesmo as origens mais conturbadas, podem se tornar uma jornada de fé e dedicação, deixando um legado eterno. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso que deu sua vida pela fé. Embora Tiago, filho de Alfeu, não tenha recebido tanto destaque nos evangelhos, ele foi uma figura importante entre os 12 apóstolos. Sua vida, conhecida por poucas palavras e poucos relatos, é um exemplo de dedicação silenciosa e fidelidade inabalável a Cristo. Ele é frequentemente chamado de Tiago, o menor, possivelmente para diferenciá-lo de Tiago, irmão de João. Esse título não o diminui em importância, mas apenas reforça o caráter discreto de sua missão. Mesmo sem grandes feitos ou milagres documentados, Tiago demonstrou um compromisso profundo com a mensagem de Jesus. Ele é lembrado pela tradição cristã como um apóstolo humilde, que seguiu os passos de Cristo e aceitou seu chamado com uma fé constante e tranquila. Tiago, filho de Alfeu, estava entre aqueles que dedicaram suas vidas para levar o evangelho adiante, mesmo que sua trajetória tenha se desenrolado sem grandes alardes ou reconhecimento. Segundo algumas tradições, Tiago pregou em regiões como o Egito e a Judéia. Foi nessa jornada de fé e missão que ele enfrentou seu martírio. Relatos antigos sugerem que ele foi crucificado no Egito por se recusar a renunciar a Cristo, mantendo-se fiel até o fim. Sua morte violenta e sua disposição em entregar sua vida pelo Evangelho são um testemunho do poder transformador de sua fé, mesmo sem o brilho das glórias terrenas. A história de Tiago, filho de Alfeu, nos lembra que o verdadeiro valor de uma vida dedicada a Deus não está na fama ou nos grandes feitos visíveis, mas na fidelidade silenciosa e inabalável à missão. Ele é um exemplo para todos aqueles que, em silêncio, sustentam a fé e a esperança sem buscar reconhecimento. Sua vida e morte mostram que cada serviço prestado a Deus, mesmo que discreto, tem valor eterno. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou evangelista. Sempre gosto muito de falar sobre Mateus, por achar um evangelho muito especial da Bíblia. Mateus, também chamado de Levi, era filho de Alfeu e trabalhava como cobrador de impostos em Cafarnaum. Na época, os cobradores de impostos eram vistos como pecadores pelos judeus, já que trabalhavam para o Império Romano, arrecadando dinheiro de seu próprio povo. Esses homens eram muitas vezes acusados de corrupção e de aumentar os impostos para encher os próprios bolsos, tornando-se figuras de grande desprezo e desconfiança. Mateus, como cobrador de impostos, enfrentava diariamente o olhar de reprovação de seus compatriotas e sabia que era considerado um traidor. No entanto, Jesus enxergou algo diferente nele. Em uma ocasião, enquanto Mateus estava em sua banca de coleta, Jesus passou por ele e, em vez de ignorá-lo ou condená-lo, simplesmente o chamou dizendo: "Siga-me." Mateus 9:9. Esse convite inesperado foi decisivo. Mateus abandonou imediatamente sua mesa e seguiu Jesus, um ato que demonstra sua disposição de deixar para trás a segurança financeira e a vida que conhecia. Esse simples sim o levou de um caminho de rejeição para um propósito divino. Logo após aceitar o convite de Jesus, Mateus organizou um banquete em sua casa e convidou outros cobradores de impostos e pecadores para estarem com Jesus e seus discípulos. Esse evento atraiu críticas dos fariseus, que questionaram por que Jesus se associava a pessoas de má reputação. Jesus respondeu com uma frase poderosa: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Marcos 2:17. Essa resposta não só justificou a presença de Jesus entre os marginalizados, mas também destacou a natureza inclusiva e redentora de seu ministério. Jesus não evitava os desprezados pela sociedade. Ele os procurava e os transformava. Depois de sua transformação, Mateus se tornou um dos apóstolos mais devotos e escreveu o Evangelho de Mateus. Esse evangelho é conhecido por seu foco em conectar a vida de Jesus
com as profecias do Antigo Testamento, apresentando Jesus como o Messias esperado e Rei de Israel. Mateus faz referência a muitas profecias e utiliza uma linguagem que aproxima os leitores judeus, mostrando como Jesus cumpria as promessas de Deus para o seu povo. Ele não só contou a história de Jesus, mas também criou uma ponte entre as tradições judaicas e a nova mensagem do Evangelho. A jornada de Mateus não terminou com seu chamado ou com a escrita de seu Evangelho. Ele seguiu pregando em terras distantes, e a tradição sugere que ele levou a mensagem do Evangelho a várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, atual Irã. Em uma época de intenso perigo para os cristãos, Mateus permaneceu fiel ao seu chamado. Relatos antigos indicam que ele foi martirizado na Etiópia enquanto celebrava uma missa, sendo morto a golpes de espada já com idade avançada. Esse ato final de sacrifício reflete a profundidade de sua transformação, de um cobrador de impostos desprezado a um discípulo dedicado, e finalmente a um mártir que entregou sua vida por Cristo. Mateus nos lembra que, por mais dista, Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, enfrentou o martírio da mente. Judas Iscariotes, o nome que ecoa como o símbolo da traição, foi, paradoxalmente, escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele andou lado a lado com o Mestre, testemunhando milagres e ouvindo ensinamentos que transformavam vidas. Cuidando da bolsa dos discípulos, Judas tinha um papel de confiança, mas, pouco a pouco, permitiu que ambições e desejos o afastassem do caminho. Sua trajetória trágica culminou em uma traição que marcaria sua vida e sua morte para sempre. A Bíblia relata que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Na noite de sua traição, ele se aproximou do Mestre no jardim do Getsêmani e o identificou com um beijo, selando o destino de Cristo. Este ato, mais do que uma traição a Jesus, foi uma negação de tudo o que ele poderia ter sido como apóstolo. No entanto, diferente dos outros discípulos que sofreram martírios físicos, crucificação, apedrejamento, perfurações e espadas, Judas enfrentou talvez o mais intenso dos martírios, o da mente e da alma. Após trair Jesus, Judas experimentou um sofrimento psicológico devastador. Consumido pelo arrependimento e pela culpa, ele devolveu as 30 moedas aos sacerdotes, declarando: "Pequei, pois traí sangue inocente." Mas, incapaz de suportar o peso de sua escolha, Judas tirou sua própria vida. Mateus 27:5 relata que ele se enforcou, encerrando sua jornada de maneira trágica e solitária. Esse fim sombrio é um testemunho do martírio mental que Judas suportou. Um tipo de sofrimento que corrói por dentro, sem deixar marcas físicas, mas devastando a alma. A história de Judas nos lembra que o martírio não é apenas físico. A intensidade de sua culpa e o desespero que o levou ao suicídio mostram que a dor interior pode ser tão feroz quanto qualquer tortura externa. Seu fim, embora não envolva lanças ou cruzes, ilustra o peso esmagador do arrependimento sem redenção. A trajetória de Judas serve como um alerta para a fragilidade da fé diante das tentações e das escolhas erradas, e uma reflexão profunda sobre a importância do perdão e da busca por redenção. Embora seu nome seja lembrado pela traição, a história de Judas carrega lições valiosas. Ele representa a luta constante entre a fé e a tentação. E seu destino final nos chama a refletir sobre o quanto uma escolha pode moldar o futuro. A vida de Judas nos desafia a sermos vigilantes em nossa fé e a buscar a graça e o perdão que Cristo oferece a todos. Sua história nos lembra que, assim como o martírio físico, o martírio da mente pode ser devastador e mortal. Assim, Judas Iscariotes é um lembrete poderoso dos perigos do desvio da fé e do arrependimento tardio. Sua trajetória, por mais sombria que seja, nos chama a fortalecer nossa relação com Deus e a permanecer firmes diante das tentações que tentam nos afastar. Ele viveu perto do Mestre, mas estava distante em espírito. Ao lembrarmos de sua história, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a renovar nosso compromisso com a essência do Evangelho: amor, perdão e transformação. A história dos 12 apóstolos de Jesus Cristo é marcada por transformação, fé inabalável e, em muitos casos, martírios que simbolizam sacrifício e dedicação absoluta ao Evangelho. Cada apóstolo, vindo de origens humildes, abandonou sua antiga vida para seguir o Mestre e espalhar a mensagem de Cristo, enfrentando perseguições, desafios e, por fim, mortes trágicas. Suas histórias, entrelaçadas com milagres, encontros divinos e atos de coragem,
refletem uma jornada de fé que não se esvaiu com a adversidade, mas que se fortaleceu diante dela. Esses homens comuns, transformados pelo amor de Cristo, exemplificam o poder da fé genuína e nos lembram de que seguir a Jesus não é um caminho de glórias terrenas, mas de compromisso, muitas vezes à custa do próprio conforto e segurança. Seus martírios são testemunhos de que a fé verdadeira é vivida e provada, não apenas falada. E ao relembrarmos suas vidas e sacrifícios, somos convidados a fortalecer nossa própria caminhada de fé, refletindo sobre até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos. Os apóstolos nos legaram exemplos de coragem e dedicação que continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Suas histórias ecoam através dos séculos, nos desafiando a viver com a mesma paixão e convicção, sabendo que, como eles, podemos transformar nossas dúvidas e fraquezas em força e fidelidade. Que possamos, assim como esses homens, caminhar firmes na fé, prontos para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que, em Cristo, encontramos a verdadeira esperança e salvação.